Oi pessoal, esse é o Crespo Podcast, um podcast de assuntos variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi gente, bom, estamos aqui, né, para mais um episódio do podcast. Essa semana eu tô com a Mônica Rossi, ela é atriz, dubladora, é diretora de dublagem também. A gente vai bater um papo legal, mais uma vez, sobre dublagem, sobre outras coisas, um pouquinho da carreira dela. Bom, Mônica, eu queria desde já, né, te agradecer, estou muito feliz por você ter topado, é um prazer ter você aqui, tá? Muito obrigada e sinta-se bem à vontade. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, o carinho com o meu trabalho, o carinho de acompanhar o meu trabalho. Muito obrigada. E aí eu queria que você começasse a falar um pouco, né, da sua carreira, como que você começou na dublagem, como é que foi para você esse início, assim? Então, eu conheci a dublagem quando eu tinha 14, 15 anos. Até então eu nunca tinha parado para pensar em como eu assistia os filmes falados em português. Uhum, Nunca tinha parado para pensar nisso. E aí eu conheci, um dublador chamado Mário Jorge, que veio a ser meu marido, né, durante, uhum, 27 anos, que é o pai da minha filha, Carol Kapfer. E o Mário Jorge, quando nós nos conhecemos, ele já era dublador. E uhum. aí um dia ele me levou para assistir dublagem, né, ele foi dublar e perguntou se eu queria assistir, eu, claro, disse que sim, e eu fui assistir. E eu fiquei encantada, né, e na época as pessoas dublavam juntas, então cada dublador que entrava e que eu ouvia a voz, eu ficava assim: "Ah, aquela voz, aquele Maravilha. filme, minha sessão da tarde", né, os filmes que eu assistia depois do almoço com a minha mãe, que na época o nome não era Sessão da Tarde, naturalmente, mas enfim, nem sei se o nome já era Sessão da Tarde, mas enfim, tudo que eu assistia na televisão, né, com minha mãe, eh, eu estava ali reconhecendo aquelas vozes maravilhosas e fui me apaixonando por dublagem. E um tempo depois e aí sempre que eu podia eu ia assistir, era para mim era um programão, ir Uhum, assistir a dublagem. imagino. E aí, teve uma época, né, que o Herbert Richards, que o Herbert Richards era uma pessoa, né, porque todo mundo fala assim: "Versão brasileira Herbert Richards". Uhum, Tem muita gente que não sabe que Herbert Richards era uma pessoa, dona do estúdio, dos estúdios Herbert Richards. E aí o seu Herbert colocou um anúncio no jornal convocando atores que quisessem fazer teste para uma escolinha de dublagem que ele ia promover, né. uhum. E eu fui, incentivada já pelos dubladores que a essa altura já tinham se tornado meus amigos, né, pela convivência que eu fiquei ali uns 2 anos assistindo dublagem. Era quase um curso já, né, para você. Exatamente, eu digo que eu aprendi a dublar, observando. Né, eu fui aprendendo observando, foi realmente um curso. Só que foi um curso que eu fiz durante 2 anos sem nunca ter praticado, eu só assistia aquelas aulas, né, porque assistir dublagem era uma aula. Só Uhum. dubladores maravilhosos, e mesmo quando entravam os dubladores que não eram lá, assim, tão do primeiro time, também era um aprendizado para mim, porque eu via, né, como não fazer, né, a gente aprende, observando como fazer e aprende observando como não fazer também. Sim, com certeza. Então, para mim foi eu sou uma pessoa muito, extremamente observadora. Aí quando eu fiz esse teste para a escolinha, os outros atores que entraram comigo, porque foram mais de 400 atores inscritos, e aí no dia do teste entravam grupos de 10 pessoas no estúdio. E aí o teste era fazer um teste de leitura e fazer um teste como se você estivesse dublando mesmo, né. Uhum. E aí quando eu fiz o meu teste de leitura, eu fui ótima, eu sempre li muito bem desde criança,
E quando eu fui fazer o teste mesmo da dublagem, né, do sincronizar e tal, foi como se eu estivesse já dublando a minha vida inteira. E aí as pessoas no estúdio falam assim: "Ah, mas você já dubla, né, não é a primeira vez que você está fazendo isso". Eu falei: "Não, é a primeira vez que eu estou fazendo isso". E eu tive muita facilidade para dublar, graças a Deus a minha carreira decolou muito rápido, muito mais rápido do que qualquer, pessoa que eu tenha conhecido. Eh, Foi rápido de uma maneira que não é o usual, porque normalmente a carreira de um dublador demora 2 anos e meio para começar a acontecer. E eu ali em 6 meses já comecei a fazer bons papéis, algumas protagonistas, então a minha carreira foi muito rápida, assim, foi ótima. Mas antes de entrar na dublagem, você já tinha alguma experiência com teatro, locução, algo assim, ou você foi direto mesmo, assim, pra dublagem? Então, o que acontece, eu desde de criança eu queria ser atriz, né. Eu, na verdade, quando eu era criança, eu queria ser atriz, professora, manicure e caixa de supermercado. Caixa de supermercado é É, interessante. eu bem eclética, né, bem diversificada. É. Eh, e aí eu sempre levei muito jeito, né, assim, na escola. Eu desde que eu entrei para a escola, eu comecei a ser oradora da escola, né, quando tinha as festividades, quando tinha que fazer leitura em voz alta, a professora sempre pedia para eu ler. Então eu desde muito cedo eu levava jeito. Eu, quando fui fazer escolinha para fazer, curso de catecismo, né, para fazer primeira comunhão, Uhum. eu pela primeira vez pisei num palco, né, eu fui fazer teatro, no grupo da igreja, ali eu dei os primeiros passos como atriz. Aos 13 anos eu comecei a frequentar a televisão, frequentar os bastidores, né, porque eu, criança, já tinha ido a programas de auditório para assistir, eu sempre fui muito fascinada por televisão. E aí, aos 13 anos eu comecei a fazer figuração. Uhum. Figuração. Aos 15, eu fiz um teste para ser dançarina de um programa de televisão, programa Carlos Imperial, e foi nesse programa que eu conheci o Mário Jorge, que era diretor, e aí fui para dublagem. Eu, na verdade, profissionalmente, eu nunca fiz teatro. Você nunca Nunca, fez teatro? nunca, E nunca. geralmente quem faz dublagem sempre faz, Sempre fez uma acho que a escola de. maioria, né, faz teatro, assim. É, antigamente, principalmente, hoje em dia nem tanto, mas assim, antigamente, os dubladores, eles vinham do teatro, eles vinham da rádio, né, que o rádio-teatro formou grandes atores. Uhum. Eh, então, eh mas eu não tive essa formação, eu nunca estudei teatro, eu nunca fiz um curso de teatro. Eu depois, já de adulta, de muitos anos já, eu já era dubladora há alguns anos, eu fiz um curso de tipo um workshop, assim, de 1 mês, mas assim, eu já trabalhava como dubladora, né. Uhum. A verdade verdadeira é que eu nunca fiz teatro profissionalmente, eu só fiz teatro quando eu era criança, né, Teatro de esses teatro escola, do né, grupo, essas coisas, o assim. teatro, né, na escola ou no grupo da igreja, nesse grupo da igreja, onde eu fiz a primeira comunhão, mas assim, eu nunca fui matriculada numa escola de teatro, eu nunca fiz teatro profissionalmente, nunca fiz. Eh, então, eu tenho que agradecer a Deus, né, porque Tinha graças a que Deus ser, né, Mônica? o meu trabalho tem sido reconhecido, as pessoas, têm gostado bastante, né, as pessoas gostam, eu recebo muitos elogios, graças a Deus, pelos meus trabalhos.
E eu tenho que dizer que isso é uma coisa de Deus mesmo né, um talento que Deus me deu e essa minha personalidade muito observadora, né. A minha grande escola de interpretação sempre foi a observação. Uhum. Eh, eu sou muito observadora. Eh, eu, na verdade, eu sempre digo, assim, eu tenho muito medo de fazer teatro, Sério? muito medo, muito, mas muito Mas medo. você tem medo por quê? Assim, de palco? Porque, olha só, eu não tenho problema com palco, eu não tenho problema em me comunicar, eu sou uma pessoa eu tenho pelo contrário, eu tenho muita facilidade para falar em público, muita, muita facilidade. Nossa, eu queria Eh, ter essa facilidade, gente. eu te hã? Eu não tenho tanta essa facilidade de Eu público, não. tenho eu sempre tive, sempre, como diria, assim, eu sempre gostei eu sempre fui aquela que gostou de aparecer, né, sempre gostei de Uhum. aparecer. Eh, mas eu tenho uma coisa que eu tenho pavor, que é o medo de esquecer o texto. Hum. Nossa, isso é um negócio que eu tenho pavor. Então, eu acabei não assim, por vários motivos assim, esse é um dos motivos, né, esse é um dos motivos. Eh, eu acabei entrando para dublagem muito jovem, né, Uhum. e comecei a trabalhar muito. Comecei a fazer papéis legais e tal, coisas que no teatro, eu não sei se eu teria essa oportunidade, sabe. Não sei quanto tempo demoraria para eu ter uma oportunidade. Então O teatro é um pouco mais e complicado, né. pois é, pois é. Então eu acabei, desistindo um pouco do teatro, e também o fato de conciliar, né, porque eu acabei casando muito cedo, eu acabei sendo mãe muito cedo, e a dublagem, dentro de todas as áreas de atuação, né, teatro, cinema, televisão, circo, a dublagem foi a vertente onde eu pude melhor conciliar a minha vida profissional com a minha vida, privada, entendeu? Uhum. Então, a dublagem me proporcionou isso, de eu conseguir ser mãe em tempo integral, de eu conseguir ser esposa em tempo integral e conseguir ser uma profissional em tempo integral, entendeu? Porque me facilitou muito o fato de eu trabalhar com meu marido, o Uhum. fato de eu poder levar a minha filha para o trabalho, né, que outro trabalho me possibilitaria isso? É Né. complicado, E né. aí eu não precisava viajar, né, não precisava me ausentar de casa, eh, final de semana, como é a vida de quem faz teatro, né. Então, para mim, a dublagem foi muito conciliadora com a minha vida, particular e com a minha vida profissional. Foi muito agregou, né, então a dublagem acabou sendo o meu porto seguro, Sim, sabe, onde sim. eu me sentia confortável, onde não geraria nenhum conflito, né, da minha vida de mãe e esposa com a minha vida profissional. Então foi a profissão que eu abracei e que me abraçou. E a A gente dublagem me agradece por isso, abraçou. inclusive. Ah, obrigada. Eu digo sempre que eu não escolhi a dublagem, foi a dublagem que me escolheu. Porque né, como eu acabei de contar, eu nem sabia o que que era dublagem, eu Uhum. nunca pensei assim: "Ai, quando eu crescer eu quero ser dubladora". Isso nunca passou pela minha cabeça, eu quis ser muitas coisas, dubladora não foi uma delas, mas a É, né, dublagem me dentro da sua escolheu. lista que você se citou É, aqui, né, não estava, né. não estava, não estava. E vou te dizer mais, eu quando estava começando a dublar, eu fui fazer vestibular para uma outra coisa completamente diferente, que eu fui fazer vestibular para medicina. Sério? Porque eu pequenininha queria ser, né, artista, manicure, professora e caixa de supermercado. Mas quando eu, fui ficando mais velha, né, adolescente,
eu comecei a sonhar com a medicina. Eu sou apaixonadíssima por medicina, Uhum. apaixonadíssima. Aí ficou mais fácil, né, eu queria ser ou artista ou médica. É, Hum, filtrou um pouco mais, né? fui filtrando, fui filtrando. Aí fiz vestibular para medicina, quase passei. Faltou um pouquinho para eu passar, mas aí eu não queria mais ficar esperando, eu era doida para trabalhar logo, enfim, a medicina eu ia ter que ficar tentando, né, a universidade pública, eu não sei Uhum. quanto tempo aquilo ia demorar, aí eu acabei indo fazer vestibular para letras, Ah, meu pai. porque eu sempre tive uma paixão por língua portuguesa e tal, Uhum. e fazendo letras era um curso mais rápido, que eu conseguiria arranjar emprego mais rápido, né, como professora. Mas E você aí chegou eu a fui cursar? fazer. Então, eu passei, quando eu fiz o vestibular para letras, eu passei logo no primeiro, fui estudar na UERJ, mas quando foi na época em que eu comecei a dublar. Uhum. E aí comecei a trabalhar, comecei a faltar aula, faltar aula, faltar aula e desisti, nunca mais fui. Nem tranquei a matrícula, para você ter uma ideia. Eu Hã. simplesmente Largou. abandonei. É, Uhum. larguei, larguei. E é isso. Hoje eu trago uma frustraçãozinha por não ter nenhum diploma de curso superior, sabe. Uhum. Aí aos 40 anos eu fui fazer vestibular de novo, dessa vez para arquitetura, e também cursei 3 períodos, quando eu ia para o 4º período eu peguei um projeto de direção e tal, comecei a trabalhar muito, não tinha tempo para fazer os trabalhos, Hoje tem as os onlines, é mais maquetes. fácil de você conciliar. Não, pois é, a arquitetura era muito difícil, isso foi em 2004, se não me engano, 2002 ou 2004. Uhum. Muito difícil a arquitetura, é um curso muito difícil, eu achei É, eu pelo menos imagino, é muito sim. difícil, e aí abandonei também. Não, a arquitetura Uhum. ainda cheguei a trancar, mas passou o prazo, eu perdi a matrícula. Uhum. E agora estou tentando de novo, pela quarta vez, estou tentando fazer uma faculdade. Tá É, tentando fazer o que agora? dessa vez eu estou online. Ah, agora vai dar certo. Pois é, agora eu estou tentando fazer, assistente social. Ah, interessante. É, vamos ver se dessa vez eu consigo, Acho porque que é isso, agora vai. eu tenho essa frustração de não ter um diploma, né, de nível superior. E aí eu estou Uhum. fazendo aos trancos e barrancos, porque eu não tenho disciplina para estudar em casa, assim, online, né. Eu sempre fico adiando assistir às aulas, sempre vou fazer a prova no último dia, eu sou um péssimo exemplo, É, eu mas sei estou como é, indo. vou começar a faculdade online agora, mas olha, eu sei como é que é, coisas online você tem que Não, ter. para você ter uma ideia, eu paguei 2 anos de faculdade sem assistir nenhuma aula. Ah, meu Jesus. Pois é, não assisti nenhuma aula, fui reprovada porque não assisti, não sabia nem acessar, Ai, não meu sabia nem pai. acessar. Mas agora que eu aprendi a acessar, eu tô indo, sabe, tô indo. Mas Eu não agora vai gosto dar certo. é, eu não gosto de falar muito sobre isso para não criar expectativa, sabe, senão daqui a Uhum. pouco tem alguém no Instagram me cobrando: "E aí, É já se formou, daqui a verdade. 10 anos, O povo ainda gosta estão de cobrar, né, postando". o povo gosta de cobrar, né. É, pois é. Mas é um compromisso que eu tenho comigo, eu preciso fazer Uhum. isso, sabe. Entendo. Eu queria começando a falar, assim, um pouco de personagens, como que você se prepara para um personagem? Você tem alguma técnica, algum ritual, algo que você faça, assim? Absolutamente nada. Sério? Não, Você só nada. olha e vai? Só na verdade, hoje em dia, principalmente, a gente não tem muita informação sobre o personagem, porque existe toda uma questão de confidencialidade, entendeu.
Uhum, Então, por exemplo, é claro que existem alguns projetos que a gente tem que fazer teste. Ontem mesmo eu fiz um teste, uhum, para uma animação. Eh, então quando a gente vai fazer o teste, o diretor vai nos dar alguma informação, né, sobre o personagem. Mas, digamos que eu ganhe o teste, o dia que eu for dublar, eu simplesmente vou dublar, entendeu? Não tem uma preparação, eu não tenho nenhuma, errado até o que eu vou falar, tá, mas eu uhum, não tenho nenhuma disciplina com a minha voz, nada disso, não tenho, técnicas de como todo o meu trabalho, ele é muito intuitivo, uhum, muito intuitivo. Eh, e é o trabalho que vem da observação, como eu falei. Assim como eu aprendi a dublar, observando outros dubladores, o meu trabalho consiste principalmente em observação. Então, ai, desculpa. uhum, Eu assisto a cena e e e presto muita atenção. Como eu falei, né, eu sou observadora e eu sou rápida, assim, então eu presto muita atenção no que o ator está fazendo, entendeu? uhum, E aí procuro reproduzir exatamente o que o ator está fazendo. É isso, eu não tenho, assim, uma técnica. "Ai, como é que é a sua técnica para gritar e não ficar rouca?" Eu não tenho. Eh, é tudo muito intuitivo. Às vezes eu me dou mal. Hoje, uhum. por coincidência, entre ontem e hoje, eu dublei 3 coisas que me forçaram muito a garganta, porque eram cenas muito gritadas, muito Aham. gritadas. E, por sorte, eu não perdi a voz, entendeu? Eu tô sentindo, assim, um pouco de cansaço vocal pelo fato de ter gritado muito. Eu não tenho técnica, eu não faço fono, tudo errado, eu não estou dizendo que tem que ser tudo errado. A única coisa que eu não faço, porque eu não gosto desde que eu era criança, jamais gostei, é beber gelado. Eu não gosto de nada muito gelado, assim Uhum. como eu não gosto de nada muito quente. Então Sempre no meio termo, né. pois é, eu não gosto de água gelada. Água gelada não mata a minha sede, Uhum, entende? Então, eu não bebo gelado. Sorvete que eu adoro, eu gosto do sorvete derretido na boca. Então, assim, eu não engulo um pedaço de sorvete, porque eu acho que engolir um pedaço de sorvete você não saboreia nada. Então eu uhum. pego uma colher, né, fico degustando ali, esperando o sorvete derreter na boca. Eh, enfim, mas é um gosto meu. Não é porque, ela não bebe gelado por causa da voz. Ih, não é nada disso. Eu até poderia dizer que é para fazer um charme, né, Pra fazer mas bonito, né, mas não para é. fazer bonito, exatamente. "Ah, eu tomo cuidado, eu não bebo gelado, porque minha voz", não. Eu não bebo gelado porque de fato eu não gosto. Entendi. E assim, quais são os desafios que você acha na hora que você precisa sincronizar a sua voz, né, com a imagem ali do filme ou da série? Então, o que acontece? Quando a gente dubla em inglês, como o inglês é a língua que a gente mais ouve, né, porque eu acho a maioria dos trabalhos são trabalhos, em língua inglesa. Até muito pouco tempo, sei lá, era 98%, eu acho. Uhum, Atualmente não, né, com a história dos streamings, a globalização e tal, hoje em dia a gente dubla muita coisa coreana, muita coisa, do cinema europeu, eh, novela turca, então a gente está fazendo várias, entendeu. Já explodiu isso, né, agora. pois é, pois é. Então, a gente está se familiarizando com outros idiomas. Mas assim,
Tem alguns idiomas que a métrica é mais ou menos parecida com a português. Engraçado, por exemplo, a novela turca, embora a língua seja completamente diferente da nossa, não tem assim, por exemplo, você vai dublar em inglês. Por menos que você saiba inglês, vai ter uma palavra ou outra que você vai identificar, né? Uhum, O espanhol, por menos que você saiba espanhol, uma coisa ou outra você vai identificar. O italiano, o turco uhum, não. Não tem nada a ver. Mas você sabe que eu acho a métrica deles muito parecida com a da língua portuguesa, uhum. sabe? Eu acho. Mas então, o sincronizar, a gente vai depender muito de uma boa tradução. Porque às vezes a tradução está correta, mas estar correta não significa que esteja adequada. Porque se Uhum, você tira, por exemplo, uma palavra, você traduziu a frase corretamente. A tradução está ok. Mas se você tira uma palavra do lugar, o sincronismo fica muito prejudicado. Porque em inglês, algumas palavras são parecidas com a palavra em português. sim. Então, se você tira as palavras de ordem, você acaba prejudicando o sincronismo, entendeu? Então eu fico atenta para esses detalhes, eu fico atenta na a tradução. Eh, eu entendo um pouco, bastante até, de inglês, então eu fico sempre muito ligada, tento ficar muito ligada no inglês, justamente para ver essa questão, né, em que lugar a palavra está colocada, se em português está correto, ou se eu tenho que mudar a ordem, né, para poder Uhum, pegar as labiais, o sincronismo. Eh e muito também da interpretação, porque, a interpretação correta te encaminha para um sincronismo correto, uhum. porque não adianta você falar a frase, traduzida, se você não der a emoção certa naquela palavra exata. Por Senão fica uma exemplo, frase por uma frase só, né. porque o que acontece, por exemplo, se eu disser assim: "A Renata não foi a Renata não foi à igreja". Eh, se eu digo: "A Renata não foi à igreja mesmo", né, mas se o ator lá enfatizou alguma palavra, eu tenho que enfatizar a mesma palavra que ele enfatiza, porque Uhum. senão quando você olha, a expressão do ator não combina Com a com a voz. voz. Entendeu? Porque se eu digo assim: "A Renata não foi à igreja mesmo", né, eu estou enfatizando a palavra mesmo. Se eu não enfatizar na hora que eu vou dublar, não combina a expressão do ator lá original com a entonação que eu estou dando, entendeu? Uhum, Então, e aí a tendência é que pareça que está mal sincronizado. Porque de fato vai ficar mal sincronizado, porque se você enfatizou uma determinada palavra, quando você faz a versão em português, você também tem que enfatizar a palavra, uhum. entendeu? Naquele exato lugar. Sim. Então, eu acho que um um bom dublador, para ser um bom dublador, tem que ser um grande observador. Tem que ser um observador muito atento aos detalhes, né, não tem um dito que fala: "Deus está nos detalhes"? É Uhum. isso Sim. mesmo. Na dublagem, a perfeição está nos detalhes. É nos detalhes que a gente vai alcançar
à perfeição, entendeu? Uhum. É, essas sutilezas fazem toda a diferença. Sim, e você citou a questão do inglês. Você acha que, por exemplo, saber aquele idioma que você está dublando, isso ajuda também? Olha, Ou. ajuda, mas não é fundamental, porque Uhum, se fosse fundamental, crianças não dublariam, sim, né? Hoje em dia, claro que a garotada, o inglês é praticamente uma segunda língua nossa, mesmo que não seja oficial, o inglês hoje para nós é quase uma segunda língua. Eh, mas antigamente não. E os dubladores da antiga eram pouquíssimos dubladores que sabiam falar inglês, pouquíssimos. E, no entanto, eles sincronizavam maravilhosamente bem, entendeu? Agora, é óbvio que ajuda, claro que ajuda. Você conseguir reconhecer as palavras vai te ajudar a marcar o texto, vai te ajudar a marcar onde tem as pausas, entendeu? Onde sim. é a palavra que tem que enfatizar, qual é a palavra que tem que enfatizar, qual é a palavra que tem que sussurrar. Entendeu? Então, saber inglês ajuda a beça, muito, mas não é fundamental, não é fundamental. Entendi. E aí, Mônica, falando um pouco dos seus personagens, né? Assim, como a gente estava conversando antes de começar a gravação, eu vi que, inclusive, a Globo, na Viva, né, começou a repassar, a TV Colosso. Eu vi que vai ter um musical também, parece que esse ano. Isso, estreia em março. Como é que você tá sendo para você ver essa volta que eu vi que é depois de acho que 27 anos, né, quase? Então, pois é, eu estou muito feliz, né, muito feliz, porque TV Colosso saiu do ar em 98. Nossa, eh acho que eu tinha o quê? Uns 5 ou 6 anos. Ah, quase entregando minha idade. Mas eu acho que eu tinha mais ou menos isso. Pois é, então você lembra da TV Não Colosso? lembro muito. Ela saiu em 98. 93, 94, 95, 96, 98. Eu tinha uns 6 anos. Eu sou de Aham, 92, eu não lembro tanto, assim. Eu vejo alguns videozinhos, assim, eu tenho algumas lembranças poucas. aham. Mas eu vi que ia voltar, eu falei, nossa, que legal, assim. Então, tá reprisando no canal Viva e vai ter o show, né, que vai estrear dia 8 de março em São Paulo, fica um mês lá e depois vem para o Rio de Janeiro para um mês e depois, se Deus quiser, vai correr o Brasil. Uhum. É. Eu fiquei muito feliz porque essa volta é uma expectativa que todos nós do elenco temos desde que TV Colosso acabou, né? Porque TV Colosso acabou, saiu do ar no auge, né? Sendo um Sim, programa de sim. super sucesso. Era tão Então, fofinho, né? todos nós ficávamos sonhando com isso. A gente ainda tem esperança de que volte para a TV, né? A gente Uhum. tem essa esperança ainda de que volte para a TV. Eu estou muito feliz, na verdade, eu estou vivendo um momento interessante, porque atrizes que eu dublo, que estavam assim aposentadas, estão fazendo filmes. Eu estou em cartaz com Cameron Diaz. Uhum. Eu tô em cartaz com a Demi Moore e eu tô em cartaz com a Kathleen O'Hara. A Demi Moore, famosíssima pelo filme Ghost, né? Que é o Sim. filme mais famoso dela. E agora ela tá aí protagonizando esse filme que está sendo super comentado, que é A Substância, que é um tema muito interessante. O filme é realmente maravilhoso. Então ela voltou com tudo. A Cameron Diaz acabou de lançar também um filme, de ação, né, muito legal. Ela estava aposentada já acho que há 11 anos que ela não fazia filmes, e Uhum. voltou. A Catherine O'Hara voltou no Beetlejuice, né, na continuação, que na verdade na primeira versão eu não dublei ela, eu dublei a Gina Davis.
mas agora na segunda versão eu dublei ela. E ela está fazendo também uma série para um streaming. Então eu tô assim super feliz, né, que as minhas velhinhas estão voltando com Estão tudo tudo. Eu tô retornando, né? amando. É maravilhoso. Tô Maravilhoso. amando, porque as mulheres, as atrizes têm essa tendência, né, a sair de cena muito jovens ainda, e aí ferra o dublador, né, a Nossa, eu dubladora, né. imagino. Eu imagino. Imagino. Mas, essa volta aí tá sendo bacana da Priscila, só falta voltar a Cuca agora. Nossa, a Cuca é assim, a Cuca é um caso acho que polêmico, né? Porque assim, eu vi, acho que numa entrevista que você até comentou sobre essa questão da Cuca, de quando ela ter virado gente, não ter te chamado, né, Uhum. para fazer. Como é que foi isso, Mônica, para você, Então, assim? menina, olha, eu vou te falar, eu contei essa história, eu me arrependi tanto, Sério? porque me arrependi porque sabe aquela coisa de pegar um corte e botar, sabe, no ar? Eu estava explicando toda a Internet, história, e aí internet. e aí, eh virou uma polêmica maior do que o que eu gostaria, sabe. Uhum. Na verdade, os fãs ficaram mais ofendidos com a história do que eu propriamente. Isso eu contei. Sim, eu fazia Cuca já há alguns anos, e eu fazia a voz e quem fazia o corpo era a Jacira, e às vezes a Cuca se transformava em gente e a Jacira fazia. Ok, né, nós 2 éramos as atrizes da Cuca, Aham. ok. Eh, mas teve uma vez que chamaram uma terceira atriz. Tudo bem, teve episódios onde chamaram celebridades, porque pedia isso, né. Tipo, especial de Natal, tem que chamar uma Uhum. celebridade para Você bota fazer uma a Cuca, pessoa para chamar claro. atenção, né? É claro. E aí tudo bem, super compreensível. Mas aí teve uma história lá que chamaram uma terceira atriz para fazer, entendeu. Não desmerecendo a atriz, pelo amor de Deus, na verdade eu nem lembro o nome da atriz, não Uhum. lembro. Pode ser até que tenha se tornado uma atriz super famosa, na época eu não conhecia ela. Eh, e quando eu perguntei, né, por que que eu não ia fazer, né. Aí a produção falou assim: "Ué, você queria fazer? A gente Como percebeu assim? que você era afim". Como assim, gente? Me O personagem que perguntasse, eu né, faço, primeiro, né? eu sou contratada para fazer essa personagem, não Não importa é? se é voz ou se é corpo, né. Eu só não fazia o corpo porque fisicamente eu não tinha capacidade. A manipulação de bonecos é uma arte muito específica. Eu não Uhum. saberia usar aquela roupa, ter aquela consciência corporal que a Jacira tem, enfim, não era a minha praia, mas no momento que ela vira gente, não tinha sentido. Mas enfim, eu contei isso e me arrependi porque eu contei por contar só, entendeu. Uhum. Eh, nossa, mas os fãs ficaram tão revoltados. Isso virou não sei quantas mil visualizações, virou uma polêmica e aí Nossa. eu tentei até tirar isso do ar, entendeu, porque virou uma polêmica que eu não queria, sabe, Não era sua intenção, né? não era, eu só estava contando um negócio. Eu não gosto de polêmica não, eu acho chato. Hum, entendo. E aí, continuando nos seus personagens, vamos falar de Meredith, né, claro. Uhum. São muitos anos de Grey's Anatomy. Gente, eu olho, 20 eu anos. amo Grey's Anatomy, mas você sabe que, assim, eu amo Grey's Anatomy, mas eu fui uma pessoa que eu sempre olhava pra Grey's Anatomy e falava assim: "Ah, não, cara, eu não vou assistir". Já na época, Grey's Anatomy tinha o quê? Acho que 14 temporadas, Uhum. 15, se eu não me engano. E aí tinha uma amiga minha que ela assistia, ela: "Não, você tem que assistir, não sei o quê, porque é muito bom". Eu falei: "Gente, mas são
14 temporadas, sabe? Eu não vou. Gente, eu comecei a assistir Grey's Anatomy pra quê? Pra nunca mais na minha vida. Agora eu tô aí. E aí, assim, Mônica, como que é pra você fazer esse personagem assim por tanto tempo, né? Dublar essa personagem, na verdade, por tanto tempo. Maravilhoso, porque aí facilita muito minha vida, né? Porque eu já conheço primeiro conheço a personagem muito bem. Segundo, conheço a atriz muito bem. Então, eu já sei. é, fica muito mais fácil dublar, entendeu? Porque eu já sei como é que ela respira, eu já sei como é que ela reage. é, Já existe uma certa previsibilidade, entendeu? Uhum. Então, isso torna o meu trabalho mais fácil. Agora, ainda assim, as histórias surpreendem, porque você Muito. fica pensando assim: "Caramba, como é que depois de 20 temporadas eles ainda têm imaginação Não, para eu fico inventar uma pensando história?". nisso. A criatividade. Gente, eu falo, Mas gente, o são fato 20 é que tem. temporadas. Mas o fato é que tem. Até porque, a tônica de Grey's Anatomy não é a medicina. A tônica de Grey's Anatomy é o conflito do ser humano, né, então a Uhum. medicina é ali só um pano de fundo, né, tanto é que aquelas narrações do começo e do fim de Grey's Anatomy, Elas são eles sempre fazem maravilhosas. são maravilhosas, sempre me fazem chorar, mas sempre me fazem uma correlação com o caso médico daquele episódio e o conflito do ser humano, né, sempre é assim. Eles sempre fazem uma uma referência, né, tipo: "Ah, no centro cirúrgico você tem que fazer isso, se você é um cirurgião". E aí Uhum. aquilo é uma figura de linguagem, né, para levantar questões, humanas, né, as questões emocionais, as questões da psique. Então, eu acho mega legal, assim, eu amo dublar Grey's Anatomy, porque tem isso, por mais que eu tenha dublado não sei quantos episódios, né, nessas 20 temporadas, sempre tem um diálogo que surpreende, sempre tem uma história que surpreende, sempre Uhum. tem um momento que vai te fazer chorar, é Nossa, maravilhoso. inclusive eu tava assistindo essa semana, eu fui às lágrimas, que eu falei, ai, pelo amor de Deus. Você já assistiu? Sim, você costuma assistir, né, as coisas que Eu você... não costumo assistir o que eu faço, não costumo assistir, é muito difícil eu assistir alguma coisa que eu faço. Grey's Anatomy, eu já prometi várias vezes que eu vou assistir, mas eu não consigo. Assisti o primeiro episódio É. e não assisti mais. Eu tenho, na verdade, eu sempre falo isso, eu tenho medo de assistir Grey's Anatomy, porque, eu choro muito quando eu dublo, sabe. E aí fico Uhum. pensando assim: "Ah, eu vou ficar assistindo isso para chorar tudo de novo". Olha, eu Então eu recomendo meio porque que é uma série. evito. Eu recomendo porque é uma série muito boa, mas queria dizer que sim, você vai. É puxado, e tem todas essas situações de morte, né, que Menino, Shonda, é. né, Sim. ela é sórdida, né, ela adora Meu Deus, ela cara, adora. ela matou um personagem essa semana que eu fiquei assim, por quê? Pra quê? Sabe? Qual a necessidade? É o que eu falo do próprio Derek. Que Nossa, necessidade aquilo, tinha pra dele quê? morrer? Sim, eu fiquei assim, não, cara, não faça isso. Eu acho Separou meu até que casal favorito. não, eu acho até que assim, houve vários boatos na época, Ouvi, né, ouvi que ele sim. que ele tinha saído porque era para cuidar de uma irmã doente, teve, outras pessoas disseram que ele estava saindo para fazer uma carreira no cinema, eh, outras pessoas disseram que ele não estava se dando bem com a Ellen Pompeo, Dizem que várias ele era histórias. assim, várias histórias que eu não sei se é verdade ou não, mas dizem que ele era meio problemático nos estúdios e tudo mais, né? Também.
Não, isso aí eu particularmente não ouvi falar não, mas não importa. Eu acho que pela importância do Do personagem personagem. para a série, eles podiam ter tirado ele, tipo assim, Derek, ele ia fazer não sei o que, não sei onde, em outro hospital, em outro estado. Ele podia ir, eles É, podiam se falar por telefone, podiam acontecer vários conflitos em função até desse, né, dessa distância dele de casa e dos filhos. sim. Depois de uma temporada, se o Brigando. público quisesse muito que ele voltasse, ele voltaria. Se o público não quisesse mais a volta dele, aí mataria ele num acidente longe dali, entendeu? Uhum. Não precisava ter matado ele para ele sair da série. Ah, Não, e tipo assim, e depois que eles tinham acabado de se acertar lá, tipo, beleza, agora tá tudo bem, e morreu. é. Pois é, eu sou contra. Aliás, eu sempre sou contra histórias de amor onde no final o casal se separa. Porque aí não tem Ah, graça, né? detesto, sabe por quê? Isso já é a vida real, entendeu? A gente não precisa sentar a bunda no sofá para assistir um negócio que é para divertir a gente e lá as coisas darem errado, entendeu? Uhum. A vida já nos Já mostra faz isso, né? situações suficientes, né? Então, acho que na ficção tinha que ser sempre tudo bonito, maravilhoso, dar tudo certo, e foram felizes para sempre. Acho que tinha que ser sempre assim. E aí a gente tá falando de Grey's Anatomy, tem muita emoção. Como que você trabalha isso, Mônica, para manter, né, essa naturalidade, a Então, emoção dos aquilo que eu falei personagens? para você, a observação do que foi feito no original. Agora, é claro que tem trabalhos que me pegam. Grey's Anatomy é um trabalho que me pega muito, Uhum, muito. Eu já falei em outros papos, a temporada que falou do Covid, nossa, ela nossa, foi pesada. eu chorava, mas eu chorava, eu chorava. Aí começou a me fazer tão mal que eu faço terapia. Eu Uhum, comecei a marcar a terapia, eu comecei a marcar a gravação sempre para antes da minha terapia, porque eu acabava de gravar, já estava na terapia, entendeu? sim, sim. Porque aquela temporada da Covid lidou retratou, né? Situações que todos nós vivemos ou presenciamos ou no mínimo ouvimos falar, né. Então, eu fiquei bem destruída naquela temporada, bem destruída. Eu Eh, imagino. até porque, foi tão bem retratado, assim, que a Meredith teve diálogos que eu tinha falado aqui em casa quando eu estava doente, Uhum. sabe. Que era o "eu tenho medo de dormir e não acordar mais". Você chegou a pegar na Eu época? peguei e fiquei muito doente, Uhum. e muito doente, eu só Nossa, eu não fui imagino você fazendo isso e, né, assim, ela falou exatamente isso, porque foi uma coisa que eu senti, teve uma noite que eu estava passando tão mal, que muito fraca, né, na verdade eu só tinha vontade de dormir, mas eu tinha medo de dormir e não acordar, uhum. entendeu. E ela falava isso, ela falou isso. Quando ela falou isso, eu não consegui segurar a emoção, eu chorei muito, eu chorei muito. Eh, então, bom, eu claro que até porque a gente num dia, às vezes, dubla vários personagens, né, não dá para ficar guardando o personagem que senão a gente fica doido. Sim. Mas tem determinadas cenas, é como vocês como espectadores, vocês vão ao cinema ou sentam para assistir um filme, se aquilo tem uma situação que te toca, você vai chorar e vai ficar pensando naquilo um tempo, Sim, né. sim. Então, na posição de dublador é a mesma coisa, tem cenas, tem situações que me tocam muito, e que aí eu levo aquilo para o travesseiro, né.
mas o ideal é a gente evitar que isso aconteça, porque pode se tornar uma coisa muito ruim pra gente. Uhum. Eu imagino. E assim, tem algum personagem que você, né, já fez, dublou, que você acha que marcou, assim, a sua carreira ou até mesmo a sua vida, né, de forma mais especial, Então, assim? nós já falamos das 2 personagens que eu acho que considero as mais marcantes, que é justamente a Meredith, né, de Grey's Uhum. Anatomy, e a Sim. Priscila. Priscila é muito marcante. Eu tenho a sorte de ter feito já e continuar fazendo, graças a Deus, várias personagens muito maravilhosas. É porque quase em todos Então, os lugares tem a sua voz, né, Mônica. Eu acho maravilhoso, inclusive, mas quase todos, acho que tem é, alguma coisa que você não dublou, que você fala, assim, que você queira muito? eu sempre Alguma eu sempre eu não, eu sempre dou um exemplo. Tem coisas que eu queria fazer. uhum. Eu queria fazer, a voz dos transportes públicos do Rio de Janeiro. Eu queria fazer a voz do Maracanã. Eu queria ser Sério? locutora do Maracanã. Nossa, como eu queria ser locutora do Maracanã, anunciar o resultado dos jogos. Queria Uhum. muito. E de filme, tem um filme que eu sou muito, muito, muito apaixonada, e eu já falei isso para Miriam, né? Ela fez maravilhosamente bem. Nossa, é, maravilhosamente bem, porque é uma atriz que ela dubla já há muito tempo e que ela faz maravilhosamente bem. Mas assim, eu sou tão apaixonada pela personagem de um filme chamado Moulin Rouge, que é a Uhum. Satine, quem quem faz é a Nicole Kidman. Eu queria ter dublado essa personagem, mas eu jamais ia fazer bem como a Miriam fez, porque a Miriam é muito perfeita fazendo a Nicole Kidman, é Uhum. muito É sim. perfeita, mas é uma personagem que eu fiquei muito apaixonada e, claro, uma personagem que a gente se apaixona, a gente quer dublar. É, né, com certeza. Mas É. E a Demi Moore em Ghost, né, Ghost é uma paixão na minha vida, né, Ghost é um filme que fala de um assunto que eu amo e que acredito. uhum. Então, Ghost é um trabalho bem marcante na minha vida, bem marcante. Como foi o Titanic, como foi o Guarda-Costas, eh, como eu falei, né, eu tive sorte, eu já tive e tenho, eu já dublei grandes personagens em grandes filmes. Eh, e falando em personagens, né, continuando falando de personagens, quais são os personagens, assim, que você mais gosta do Brawl? Personagens de ação, de animação, drama, o que que você prefere mais, assim? Eu gosto de bons papéis, entendeu? Uhum, Eu não cheguei a uma conclusão ainda, sempre me pergunto isso, o que que eu gosto mais de fazer, comédia ou drama, por exemplo, né, comédia ou drama? Não sei, eu gosto muito de fazer drama, mas quando eu pego uma comédia, eu também me divirto. Então, eu não sei definir não, o que que eu gosto mais de dublar. Ainda não consegui definir. ainda você não definiu, né? Não. E aí, Mônica, mudando um pouco, né, desse assunto de personagens, eu queria que você falasse também um pouco como que você vê a evolução da dublagem hoje, para anos atrás, vamos dizer assim, né? Olha, dublagem, como tudo relativo à tecnologia, eh, demorou 50 anos para ter um avanço e agora sim, em um ano, né, de ano em ano, sei lá, em um mês tudo pode mudar e tudo pode ser um outro sistema. A verdade é que com
a internet, né, com a tecnologia de computação e tal, todos os avanços tecnológicos, eles acontecem numa velocidade que já está se tornando inimaginável, né. Uhum. Então, eu peguei eu sou eu sou jurássica, eh, eu na Ai, meu verdade Deus. eu passei por todas as mudanças tecnológicas, porque quando eu comecei a dublar ainda era filme, película, Uhum. então eu peguei todos os todas as mudanças. Eh, Acho que hoje em dia é mais fácil dublar, Você muito mais acha? fácil. Ah, muito mais, muito mais. Hoje em dia você dubla sozinho. Você tem todo o equipamento, toda a tecnologia para te ajudar no seu trabalho. Eh, Você acha que essa até questão do a remoto. tecnologia só não consegue mudar uma interpretação ruim, aí a tecnologia não consegue fazer nada. Uhum. Você acha que a questão do remoto também ajudou? Em Nossa, muito, muito, é o que eu tô te dizendo. Eh, a dublagem teve, um avanço. Teve uma história que durou sei lá quantos anos, 40, 50 anos, e depois em 5 anos mudou do vinho para a água, ou da água para o vinho, entendeu. Eh, Uhum. tudo é a mesma história de celular, demoraram não sei quantos anos para lançar um celular. No momento que lançou o primeiro, de todo ano você vê aí no mercado quantos modelos novos. Nossa, vários, né? Entendeu? Então é isso. Demorou não sei quantos anos para ser inventado, né, e agora as tecnologias são numa velocidade da luz, assim, ou mais. É, tudo bem rápido. E aí, Mônica, o que que eu queria saber qual a sua opinião sobre o impacto que os streams teve na vida, assim, dos dubladores? Então, ampliou muito o nosso mercado de trabalho, obviamente, né, porque antigamente só tínhamos as TVs, que hoje, são chamadas TVs abertas. Eh Os streamings, ampliaram muito o mercado para nós. Mas, por outro lado, o mercado de dublagem ficou muito pulverizado, né, é muito espalhado. Antigamente nós tínhamos 2 grandes centros de dublagem, Rio e Uhum, São Paulo, e ponto. Hoje em dia, até mesmo por conta da tecnologia, é tudo muito fácil, montar um estúdio é um negócio muito fácil, então tem vários estúdios no mercado, o que eu acho bom também, porque diversifica, eh, e também, né, muitos e muitos dubladores sendo lançados no mercado periodicamente, né. uhum. Então, eh, os streamings foram ótimos, nos dão muito trabalho, mas ao mesmo tempo o trabalho tá muito dividido também. Entendo. E aí falando na questão de dublagem, assim, no Brasil, o que a gente sabe que o Brasil é considerado a melhor dublagem e tal. O que que você acha que diferencia, a dublagem brasileira das outras? Eu acho que nós temos, assim, um preciosismo, né, com sincronismo, eh, a escalação adequada, né, das vozes, eh, e talvez principalmente, a necessidade que a gente tem de ter filme dublado, né. Aham. E aí, como é uma necessidade muito grande, uma demanda muito grande, a gente acaba aperfeiçoando mais, né, porque imagina se você, eh, dubla, sei lá, um filme por semana, você nunca vai ter a mesma
expertise do que alguém que dubla um filme todo dia, Sim. né. Então, eu acho que a nossa necessidade de mercado, né, essa necessidade desse produto dublado, o volume que a gente dubla, É um acaba volume bem grande, né? melhorando a qualidade do nosso trabalho. Eu acho que eu imagino, né, que o volume de trabalho para dublagem brasileira seja bem grande, né, assim. Sim, sim, é bem grande, só que, como eu falei, né, só que agora muito dividido, tudo muito dividido. A gente estava falando, né, sobre essa questão da tecnologia, Uhum. já passaram algumas dubladoras aqui, maravilhosas, inclusive. Eu queria que você falasse um pouco, qual é a sua visão, ô Mônica, sobre essa questão da inteligência artificial na dublagem? Bom, eu confesso que eu já fui mais pessimista, mas agora com esses movimentos aí sobre legislação e proteção, eu estou mais otimista. Uhum, Porque eh, o que que eu acho? Eh, a gente consegue lutar contra, uma dublagem feita por IA, né, uma dublagem feita por IA, uma voz criada por IA. Eu uhum, acho que eu acho que em relação a isso, eu acho que a lei vai conseguir nos proteger. Eu acho que a gente vai ser capaz de pensar em leis que protejam em relação a isso. uhum, Porém, eu não vejo como ninguém conseguiu me convencer ainda que vai ter alguma coisa que nos proteja em relação à IA transformar a voz original em outro idioma. uhum. Porque, vamos lá, eu sempre dou esse exemplo. Meryl Streep, uma atriz consagradíssima, premiadíssima, maravilhosa. Aí ela vai e faz um filme. Eh, eu não consigo acreditar, sinceramente, que alguém vá preferir assistir a Meryl Streep dublada por outra pessoa, em vez de assistir ao a Meryl O Streep original. original falando em português. Eu acho que, assim, eu não tenho a pretensão de achar que alguém vai preferir ouvir o meu trabalho. De verdade, eu não preferiria. Se eu tenho a oportunidade de ouvir o ator original falando, eu quero ouvir o ator original, ainda mais quando se trata de um grande ator. É claro Uhum. que a dublagem melhora muitos trabalhos, melhora muito. Tem muitos filmes que a gente dubla, né, novela, filme, enfim, muitos produtos que a gente dubla, que o original é muito ruim e a gente melhora. Tem coisas que faz mais sucesso até aqui, por exemplo, no Brasil, Sim, do que lá no próprio país de origem, né? exatamente, exatamente. Agora, ter a pretensão, né, de achar que, pô, vai dublar a uma atriz, um ator premiadíssimos, consagradíssimos, e que o público vai preferir, o grande público, né. Claro que sempre tem um fã ou outro que vai: "Não, eu quero ouvir a Mônica Rossi, porque é a Mônica Rossi". Pode Mas aí acontecer? você não acha que entra numa questão de qualidade, talvez? Não, mas olha só, quando eu falo original, eu estou falando, de uma versão de qualidade. É. Por exemplo, foi lançado aí um comercial do acho que era do Banco Itaú, com o Will Smith, e ele foi, traduzido por IA. Eu acho que eu não vi isso não. Maravilhoso. Eu Eu acho que eu amo não o vi. Manolo, olha só, eu amo o Manolo dublando o Will Smith, assim como eu amo o Márcio Simões dublando o Will Smith. Mas eu vou te falar, o trabalho que fizeram com a inteligência artificial, pegando a voz dele,
com as inflexões dele, com a risada dele, Uhum. transformadas em português, ficou perfeito, mas ficou perfeito. Entendeu? Então, assim, contra isso eu não vejo como lutar. Não vejo como lutar. Uhum. Eh, eu já ouvi, por exemplo, falando de Grey's Anatomy, tem muitos fãs, já recebi várias vezes esse tipo de mensagem, falando que assistiram o original e que eles não conseguem reconhecer a Meredith com a voz original. Acontece, mas vamos combinar, isso é uma exceção. Uhum. Algumas pessoas acharam isso, mas não é a maioria, né. E aí eu sempre vou reportar, eu gosto muito da Ellen Pompeo como atriz, mas vamos botar esses exemplos aí dos caras que são indicados para o Oscar, que ganharam Globo de Ouro, que ganharam o Emmy, que ganharam não sei o quê. Não tem condição de eu competir com eles, entendeu. Sim, sim. E assim, não é uma voz criada pela IA, é uma voz apenas transformada em outra língua, entende? É Uhum. diferente. Então eu acho que contra isso eu não vejo como lutar contra isso. Não vejo como lutar contra isso, porque, eu não tenho como proibir o ator original de mostrar seu trabalho original com sua voz original, como é que eu posso pleitear isso? Uhum. Entende? Tem como exigir isso. Uma É. voz criada, sim. Uma voz criada, sim. Eu até tenho como, né, agora, a voz que é da pessoa, A voz tem é dela, né, não como tem como você. a voz é dela, entendeu? A voz é dela, não tem como contestar isso, é o trabalho dela, é o trabalho, pelo qual ela foi indicada a um prêmio. Uhum. Como é que eu posso dizer que não pode? Eu assim, eu entendo, mas eu acho que também cai numa questão, né, por exemplo, dos dubladores, porque isso meio que afetaria diretamente, né, o trabalho de vocês, né. Sim, nós temos aí a questão do patrimônio imaterial, se não me engano, eh, né, que tem a questão da língua, né, que é um patrimônio cultural, tem várias questões aí de cultura, direito e patrimônio, enfim. Eh, mas eu acho que, nesse caso bem específico, acho que fica difícil a gente contestar. Uhum. Tem como, eu acho que não tem como, mas, eu sempre falo por mim, exclusivamente por mim, entendeu. Eu acho Aham. que não tem como, mas os meus colegas acham que eu estou errada, e tudo bem, Entendo. e tudo bem. Acontece, né. Uhum. Opiniões diferentes estão aí para isso. Bom, Mônica, Não, tomara. Eu até brinquei com eles, eu até hã, brinquei. Eu brinco falando assim: "Olha, tomara que eu esteja errada, eu vou ter o maior prazer em dizer assim: 'Eu estava eu errada, estava errada. eu não vou perder o meu ganha-pão, eu não Porque, tô assim, é uma opinião não que tô você correndo tem. risco'". É uma opinião que você tem, mas assim, você sabe que também, querendo ou não, seu trabalho está na reta, né, Não, mas lógico, não, é isso que eu estou dizendo, assim, eu não tenho orgulho nenhum de ganhar essa discussão não, eu quero mais é perder. Tomara que eu esteja errada, entendeu? uhum, Eu não tenho esse tipo de vaidade não, tomara que eu esteja errada, eu quero estar muito errada. pois é. Bom, Mônica, eu queria te agradecer, né, a gente está chegando ao fim dessa nossa entrevista. Muito obrigada, né, pela sua Nada. participação, pelo seu tempo, e deixar um espaço, né, para você se despedir do pessoal, divulgar as suas redes, né, um pouco mais do Isso seu aí, trabalho, que você então, quiser quem falar. quiser quem quiser acompanhar meu trabalho, meus posts, no Instagram é Mônica Rossi Oficial, no TikTok, eu acho que é Mônica Rossi Oficial também, não lembro agora, mas acho que é também. Eh, quero agradecer muito pelo convite, pelo carinho, pode contar comigo sempre que quiser, tá bom?
Foi um prazer enorme. Você é uma ótima entrevistadora Ai, e meu uma Deus, obrigada. simpatia. E, Obrigada. e vou te dizer mais uma coisa: a sua voz é linda, de uma Obrigada. delicadeza, nossa, Nossa, se maravilhosa. você souber Muito o bom ver quanto, você. se você souber o quanto eu fico nervosa, meu Deus. Não, né, olha, disfarça muito bem então, porque nem parece. E de verdade, a sua voz é linda a sua voz, linda, linda, linda. É uma voz que é calma, uma voz delicada. Parabéns, Nossa, parabéns. muito obrigada. Bom, gente, é isso. Depois desse elogio maravilhoso de Mônica Rossi, eu vou encerrando aqui, tá bom? Beijos e até a próxima. Beijo, até.